na telinha. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo encontro de arte e mediunidade, um estudo promovido e idealizado pela Abrarte, em parceria com todo mundo que participou de uma roda de conversa, ou melhor, de um centro de interesse, né, sobre arte, esse último Fórum Nacional de Arte Espírita, que aconteceu no último feriado de Corpus Christi, na cidade do Rio de Janeiro. Então, para nós da Abrarte, é uma alegria poder estar abrindo esse espaço de estudo em cima de um tema extremamente importante nas casas, que é a pintura mediúnica, né? E totalmente aí embasada na nossa doutrina espírita. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse espaço pode ser aberto para convite, se vocês se acharem assim intuídos ou mesmo gostariam que alguém participasse, você pode se chamar o pessoal para poder participar desse espaço, desse momento, estejam com o som. Silvia, seu áudio cortou. Você fechou, Silvia, seu áudio. Seu áudio. Silvia, você nos escuta? Seu Sem áudio querer, cortou. você fechou seu microfone. Vocês me ouviram? Porque estava tocando o meu celular. Não, a última parte cortou, Silvia. Ah, então foi por isso, é porque como eu estou com o meu áudio pelo celular e alguém me ligou, eu me cortou. Então, a parte foi de chamar, que sejam todos muito bem-vindos a participar do nosso grupo. Eu estava falando que vocês podem se sentir à vontade em convidar pessoas que se interessam por esse nosso estudo para poder participar desse grupo, não é? As pessoas responsáveis por ele são o Cláudio, a nossa Rose Carla. Então, vocês podem me chamar também para que possa sim, ingressar nesse nosso grupo, né? E então vou chamar a nossa agora querida Rose Carla para fazer o nosso momento de reflexão e a prece. Bom, do livro Seara dos Médiuns, Psicografia do Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Ser médium, lição 44. Reunião pública do dia 17 de junho de 1960. Abraçando a mediunidade, muitos companheiros na Terra adotam posição de absoluta expectativa, copiando a inércia dos manequins. Concentram-se mentalmente e aguardam, imóveis, nulificados à manifestação dos espíritos superiores, esquecendo-se de que o verdadeiro servidor assume sempre a iniciativa da gentileza na mais comezinha atividade doméstica. Vejamos a lógica do cotidiano. Um diretor de escritório não exigirá que o auxiliar se faça enciclopédia humana, a fim de receber-lhe a cooperação, mas solicita seja ele uma criatura ordeira e laboriosa, com a necessária experiência em assuntos de escrita. O médico não reclamará do enfermeiro uma certidão de grandeza moral para aceitar-lhe o concurso. No entanto, contará, seja ele pessoa operosa e sensata, com a precisa dedicação aos doentes. O proprietário de um ônibus não se servirá da atenção do farmacêutico em sua oficina, mas procurará um motorista que não apenas saiba manobrar o volante, mas que o ajude também a conservar o carro. O farmacêutico, a seu turno, não se utilizará da atenção de um motorista em sua casa, mas procurará um colaborador que não apenas saiba vender remédios, mas que o ajude também a aviar as receitas.
cada trabalhador permanece em sua própria tarefa, embora a interdependência seja o regime da vida apontado a todos. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Se não podes compreender isso, observa o avião, por mais simples que seja ele. Tudo é amparo inteligente e ação maquinal no comboio aéreo. Torres de observação esclarece-lhe a rota e vigorosos motores garantem-lhe a marcha. Mas tudo pode falhar. Se falharem, o entendimento e a disciplina no aviador que está dentro dele. Então, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, nosso Pai, de amor e bondade, de justiça e de misericórdia, a Jesus, nosso Mestre, nosso modelo de vida, Senhor que conduz nosso passo, aos amigos benfeitores espirituais, sobretudo aqueles que estão à frente desse trabalho, que aceitaram nos auxiliar nessa tarefa, estudo, da compreensão, do aprendizado. Agradecemos essa confiança, agradecemos essa oportunidade de poder estar juntos, pessoas de vários lugares desse país, para que a gente possa aprender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa e nos qualificar para o melhor trabalho ao serviço do bem, do belo e do bom. Obrigada, Senhor. Nos abençoe a espiritualidade amiga nessa noite, que possamos entender, compreender, né, as inspirações, compreender as orientações que vamos receber, que possamos estar conectados para melhor nos tornarmos, né? Melhores instrumentos de nos tornar. E como sempre, que assim seja. Obrigada, Rose, querida. Agora a gente vai chamar o Cláudio para que ele possa trazer a parte do estudo. E o tema que ele vai abordar é a arte mediúnica nas obras fundamentais da doutrina espírita. Com você, Cláudio. Obrigado, boa noite a todos novamente. É uma alegria poder estar com toda essa equipe por mais essa noite, por mais esse encontro. Antes de iniciarmos o tema de estudo de hoje, queria só aproveitar que novas pessoas estão chegando aqui pela primeira vez e informar que os materiais de cada encontro, eles estão ficando em uma pasta cujo link está lá no cabeçalho do nosso grupo de WhatsApp. Então, ao clicar lá, vocês vão diretamente para um arquivo no Google Drive e tem o resumo, inclusive as gravações e material referente a cada encontro desse. A partir do encontro 3, nós já vamos soltar as ementas dos encontros com antecedência e já com material de para casa, para os estudos. Nós também aplicamos um formulário para entender as expectativas e o desejo de vocês sobre esse tema que é desse grupo, que é arte e mediunidade na assistência espiritual. E, em função das respostas de vocês,
nós estamos fazendo algumas adequações na ementa que inicialmente havíamos planejado. Por isso que não soltamos com a devida antecedência o material para vocês estudarem para esse encontro 2. Mas só então sinalizar que a partir do encontro 3 já teremos uma outra forma de envio de material para vocês se prepararem com antecedência. Eu disse que nós vamos tentar hoje, a partir desse encontro 2, fazer uma apresentação mais dinâmica, de interação, mas é sempre necessário, antes de abrirmos a palavra, trazermos uma base, e essa base nós estamos sempre pautando nas obras de Kardec. Então, nós vamos construindo saberes sobre arte e mediunidade. É lógico que nós vamos falar das obras subsidiárias, dos vários livros e materiais de pesquisa que nós temos na atualidade, trazido também por médiuns de comprovada seriedade, mas o nosso objetivo também é que a gente retome para vocês o quanto que é importante nos pautarmos nas obras fundamentais de Kardec. Então, nós selecionamos para o nosso encontro de hoje esse tema, que eu vou colocar aqui a proposta da ementa de hoje, e vou compartilhar a tela. E conforme nós formos conversando, eu vou abrindo para interação. E lembrando também que a nossa proposta de estudo, ela é em 3 partes. Sempre essa abertura com o tema de reflexão do Evangelho, um segundo momento de fundamentação e um terceiro momento prático. E vou mostrar para vocês hoje como será este momento. Só verificar aqui o compartilhamento de tela. Só agora colocar a tela em um tamanho maior aqui para vocês. Ele abriu como o PDF, tá certo, Cláudio? É isso É? mesmo. Achei que E, sim. então, hoje vai ser arte mediúnica nas obras fundamentais da doutrina espírita. E está aqui a nossa proposta de ementa. Objetivo: apresentar. Deixa eu só subir a tela aqui. Só um minutinho que tem uma telinha aqui que está me atrapalhando eu enxergar. Deixa eu mudar a janelinha de lugar aqui. Objetivo: apresentar as obras fundamentais da doutrina espírita e sua importância para o estudo e fundamentação do tema arte e mediunidade. Não está aparecendo legal para vocês, não? Não está rodando. Ah, não? Não. Peraí, então. Deixa eu começar de novo o compartilhamento. Desculpe. Tá. Acho que agora vai dar certo. Foi, né? Agora sim. Agora foi para página 2. Tá. Então, o objetivo é apresentar as obras fundamentais da doutrina espírita e sua importância para o estudo e fundamentação do tema arte e mediunidade. E aqui, talvez alguns de vocês já poderão se perguntar: ô Cláudio, não é obras básicas, não? E nós vamos trazer que as obras fundamentais, elas são compostas das obras básicas e mais outras obras que foram publicadas por Kardec. Então, nós vamos usar esse termo, obras fundamentais, não só aquelas 5 obras básicas, mas todo o conjunto de obras que eu vou apresentar daqui a pouco, que compõem toda essa fundamentação doutrinária do Espiritismo. O que nós vamos abordar, então? Quais são essas obras fundamentais e sua cronologia, quando é que elas foram publicadas, porque vai ser importante entendermos que algumas questões foram reformuladas por Kardec depois, dentro desse avanço que Kardec sempre propunha do entendimento do Espiritismo. Outra coisa, outro item, a importância de nós estudarmos essas obras fundamentais
para melhor compreensão do tema, da evolução do tema arte mediúnica, que foi ocorrendo para e passo com a evolução do conceito ali da doutrina espírita, conforme Kardec foi reformulando a própria doutrina espírita, né? Ela começa em 1857 de uma forma e depois Kardec vai reformulando vários conceitos, vários pontos. Ele foi alterando o próprio Kardec conforme as informações dos espíritos iam chegando para ele. E é importante a gente entender, então, que alguns conceitos que estão em obras mais atuais de Kardec, eles são já, às vezes, diferentes do que ele começou trazendo lá atrás, nesses primeiros momentos da doutrina espírita. E 2.3, sugestão de como pesquisar sobre esse tema arte e mediunidade nas obras fundamentais da doutrina espírita. Porque, às vezes, palavras-chave que nós queremos pesquisar, nós não vamos encontrar lá. Por exemplo, se eu quiser pesquisar, ir lá no Kardecpedia e pesquisar sobre pictografia, não vai aparecer nada, porque não existia, esse termo não era utilizado naquela época. Ah, então vou colocar pintura mediúnica. Eu vou achar só parte do conhecimento, porque as primeiras obras, elas tratavam como desenho mediúnico. O termo pintura mediúnica veio depois, por exemplo. Então, é importante a gente entender isso, essa evolução, porque senão até na nossa pesquisa, nós vamos apenas trazer retornos parciais do que queremos aprender. 2.4. Introdução ao entendimento de ciência espírita, segundo Kardec, e sua importância para estarmos abertos aos ensinamentos dos espíritos nas reuniões mediúnicas. O que ocorre? Nesse exato momento, muitos de nós que estamos neste grupo de estudo, estamos vivenciando nas nossas casas espíritas um momento onde a espiritualidade, de forma intensiva, está trazendo novos saberes, ou não tão novos assim, mas está intensificando a sua mensagem. O que cabe a nós? Fazermos como Kardec fazia dentro dessa metodologia que é de ciência espírita, que hoje nós vamos só dar alguma introdução, em outro momento nós vamos falar mais sobre isso, aproveitarmos esse momento e passarmos a catalogar, a registrar e a ter elementos para que possamos fazer ciência espírita nesse momento com o material. Esse grupo, mais do que um grupo de estudo, nós estamos também considerando ele um grupo de permuta de informações dentro dessa análise de ciência espírita, que ele cumprirá esse papel também, além de nos aprofundarmos nos estudos da mediunidade vinculada à arte. E por último, que é no momento ali da parte prática, eu convidei a Cristiane Pedrosa, que está aqui nesse grupo. Ela é do grupo do Centro Miguel, Centro Espírita Miguel, do Rio de Janeiro, e ela vai contar para nós hoje aquilo que está acontecendo em vários grupos. Como era um grupo tradicional, que não tinha arte envolvida ali, e de repente começou os médios a terem desejo de trabalhar com a arte, como que isso eclodiu no grupo, as dúvidas que eles tiveram, que caminhos que eles tentaram percorrer e estão percorrendo para buscar os embasamentos, o que fazer, as orientações que os mentores estão trazendo, e algo que eu achei, eu não vi até agora em nenhum outro grupo que eu conheça. Parcialmente eu vi, mas não com a profundidade que eles estão fazendo. Os registros do que está acontecendo lá, que isso é fazer ciência espírita. E eu pedi para ela compartilhar um pouco, porque o nosso desejo é que, ao mesmo tempo que a gente vá trabalhar na parte da fundamentação, a gente possa também compartilhar a parte prática do que está acontecendo nos grupos, e já fica aqui o convite. A cada estudo, nós gostaríamos de convidar uma pessoa ou um grupo para vir trazer o seu relato e a gente discutir em cima disso. Depois a gente vai dar maiores detalhes de como que vocês poderão se inscrever para trazer o seu relato, para ficar algo de uma forma de metodologia e não se perder no meio de muitas perguntas e respostas ou discussões. É importante a gente registrar o momento de cada um. Então, é essa a proposta para hoje. Eu vou tirar aqui, e aqui a nossa cronologia
dessas obras fundamentais da doutrina espírita. E já já eu vou abrir para vocês falarem também. Então, nós temos aqui o Livro dos Espíritos, lançado em 1857, lembrando que naquela ocasião o Livro dos Espíritos continha apenas 501 questões que foram trabalhadas por Kardec diante das suas pesquisas. Depois ele lançou, em 1859, o que é o Espiritismo, que é um livro pouco lido por nós espíritas, mas que ele traz ali o diálogo de um padre, de um ateu, justamente confrontando os questionamentos que se faziam à época em relação a essa nova filosofia. Em 1861, surgiu o Livro dos Médiuns. Não está aqui, mas nesse interim entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, Kardec também soltou um opúsculo que eram instruções para fazer as reuniões mediúnicas, que essas instruções depois viraram o Livro dos Médiuns. Ele recolheu essas instruções, acrescentou mais elementos, complementou e virou o Livro dos Médiuns. Então, havia antes também do Livro dos Médiuns esse pequeno opúsculo de orientações de invocação dos espíritos de como planejar as reuniões mediúnicas. Em 1862, também ele lançou o Espiritismo na sua expressão mais simples, que também nos auxilia a entender a visão de Kardec naquele momento histórico do nascimento da doutrina espírita. Em 1862, também ele tem o livro Viagem Espírita, em 1862, onde Kardec percorre em torno de 20 cidades na França para interagir com o movimento espírita nascente, visitando os seus pares. E esse livro é muito interessante porque vai mostrar o homem, Kardec, e a beleza da sua essência como ser humano, não esse Kardec mito que nós conhecemos hoje através da doutrina espírita, mas um Kardec humano, um homem de coração, não só razão. E a relação dele com os pares ali que estavam montando os grupos espíritas na França. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos celebrando, né, este ano de 2024, o aniversário dele. Em 65, O Céu e o Inferno. Em 68, A Gênese. Em 1869, o Catálogo Racional das obras para se fundar uma biblioteca espírita. E o interessante é que Kardec sugeriu não só livros espiritualistas, mas também livros que falavam que eram anti o espiritualismo, justamente para que as pessoas conhecessem os argumentos daqueles que pregavam o materialismo. Então, tem livros aí que falam de espiritualidade, mas também tem aqueles que falam do magnetismo, que, segundo Kardec, era uma ciência irmã e que Kardec conhecia profundamente. Inclusive, é importante saber desse catálogo racional indicado por Kardec, porque tem uma discussão que vai ser importante nós pesquisarmos dentro disso. Kardec não teve tempo de abordar tudo que era necessário e que às vezes acontece hoje nesse tema nosso, arte e mediunidade na assistência espiritual. Então, por exemplo, existem relatos em grupos mediúnicos de que a espiritualidade impregna o desenho, a tinta, com fluidos que são terapêuticos, são curadores, são fluidos que vão trazer uma positivação para o ambiente. Aí algumas pessoas vão dizer assim: mas isso não está em Kardec. Isso não é possível, isso não existe, porque não está em Kardec. Bom, muitas das coisas que não estão em Kardec não significa que não são possíveis. Então, é por isso que a gente precisa entender todo esse conjunto, esse corpo de tratado de Kardec, para dizer, olha, Kardec não teve tempo de abordar isso, mas existem elementos sugeridos por ele que falam desse assunto. Nesse catálogo de obras racionais,
um dos tratados que fala sobre magnetismo fala da possibilidade e da experiência que fizeram de imantar objetos magneticamente. E que vinha um médium, impregnava com seu fluido um vidro, depois vinha outro, impregnava, e um terceiro médium que era capaz de perceber a diferença da energia dos dois imantada naquele vidro. Isso está nesse tratado que foi sugerido por Kardec estudar e que ele avalizou. E em apenas um lugar da Revista Espírita, Kardec aborda sobre essa possibilidade também. Então, se nós não soubermos disso, como é que nós vamos argumentar sobre aquilo que os espíritos estão trazendo, orientando nas nossas reuniões mediúnicas, tentando formar esse novo corpo de conhecimento, como eu disse, não tão novo, mas que agora existe a necessidade de uma sistematização, em função de tudo que está ocorrendo de uma forma muito intensa com esse tema nas reuniões mediúnicas. E, por último, Obras Póstumas, que não foi publicada por ele, mas foi trazida a lume depois que ele desencarnou, alguns manuscritos que ele estava trabalhando. Por último, a Revista Espírita, que Kardec cuidou dela de 1858 até 1869, de forma ininterrupta até o desencarne dele, e que traz muitos elementos de aprendizado, não só sobre esse tema arte mediúnica, mas mostrando toda a história dessa arte mediúnica que está desde o Espiritismo nascente. E eu trouxe alguns relatos aqui que eu tirei, apenas alguns, da Revista Espírita de 1858, e vocês vão perceber a profundidade, a quantidade de informações sobre arte mediúnica já lá no Espiritismo nascente. E eu trouxe só alguns trechinhos, mas alguns desses artigos valeria a pena a gente fazer um estudo deles, de tão rico que é sobre vários aspectos, desde possibilidade de intervenção material dos espíritos, ali com objetos, falando da ocupação dos espíritos artistas no plano espiritual, a vinculação deles com a arte que fizeram, o quão importante era aquilo ou não depois que eles foram para o plano espiritual, mostrando uma série de saberes necessários para o nosso entendimento atual. Nesse momento, então, eu vou dar uma pequena pausa antes de mostrar esses exemplos, para deixar vocês também se manifestarem um pouquinho. Vou tirar aqui, só um minutinho. Deixa eu ver onde é que está. Só um minutinho, estou procurando aqui onde que eu estou na reunião. Ah, tá. Não tem Porque eu estou pequenininho aqui para mim. Se você quiser interromper o compartilhamento, pronto. Isso, Perdão. pronto. Então, eu prometi que hoje eu ia deixar vocês falarem. Então, nesse momento, eu gostaria de abrir a palavra, né? Você faça uma inscrição com a mãozinha. E pergunto, vocês já tinham essa ideia de estudar sobre esse assunto nas obras fundamentais? Porque a gente vai muito em Emmanuel, André Luiz, mas alguém aqui já teve a curiosidade de pesquisar nas obras fundamentais sobre esse tema de uma forma mais robusta? Fica essa primeira pergunta aí para vocês. Ou, se quiserem trazer outra informação, fiquem à vontade. Eliana? Opa, vou ser bem rápida, Cláudio. Essa primeira referência que você trouxe sobre a questão da energia positiva impressa no desenho, na pintura, dentro desses trabalhos, né, de pintura mediúnica ou dentro de uma reunião mediúnica, eu acho interessante a gente trazer do Livro dos Médiuns, o capítulo 4, que Kardec vai falar da teoria das manifestações físicas, que ele traz um requisito importante na comunicação. É o fluido cósmico universal
e o perispírito. Então, eu entendo que isso é a base de tudo e que essa referência a gente pode aprofundar, até porque esse capítulo, o Kardec leva uma ideia que ele tinha da manifestação e os espíritos vão explicar para ele pela primeira vez sobre o fluido cósmico universal e a interação desse fluido com os médiuns. Então, eu acho que essa base é fundamental para a gente entender essa questão que você coloca. Eu acho que vem daí essa questão da manipulação dos espíritos para ter esse efeito nessa comunicação mediúnica. Perfeito, Eliana. Muito obrigado pela sua contribuição. Cristiane também se inscreveu, pois não, Cristiane? Eu gostaria que depois que você colocasse no chat para a gente essa referência que você falou do magnetismo, porque é algo que, assim, do qual a gente está sentindo falta de referência mesmo para justificar. E conforme você citou, já estou aqui anotando também a referência da Eliana, conforme você citou, é quando os espíritos nos pedem para que a gente exponha os desenhos, né, e dizem que isso tem um efeito benéfico, né, ou mesmo quando os tratamentos de algumas casas espíritas, como os livros da pintura mediúnica da Elisa, vão citar, eu ainda estou carente dessas referências. Eu acho que isso é muito necessário para a gente construir um trabalho de fundamentação teórica do que está acontecendo com esses desenhos mediúnicos. Ok. E já que você citou, né, esse livro, eu gostaria de citar também a presença. É uma honra para nós ter aqui a senhora Ieda Luier, autora de vários livros sobre este assunto. Não sei se pode, se a... Isso, cadê a Ieda? Acho que ela está por aqui, não está? Pelo menos estava. Eu sei que ela... Deixa eu ver, cadê minha amiga Ieda escondida aqui? Ela está aqui, ó. Vou destacá-la para você. A Destacar para Ieda, todo mundo. ela... É. Ah, não saiu o Ela não destaque. gosta de muita exposição, mas é importante citar o trabalho dela, porque ela está aqui, ó. Estou vendo, mas acho que está travando a internet dela. Ela Porque ela fechou está no Rio Grande do Sul e depois daquele período de chuvas, né? Aquela tragédia toda, a internet lá parece que nunca mais foi a mesma coisa, né? Mas ela tem também dois livros publicados sobre o assunto e tem aí seus 80 ou mais aninhos e está aí firme e forte estudando e na sua humildade estando aqui conosco, né? Diz ela que está aprendendo conosco, mas nós temos muito a aprender com ela também e eu acho que a gente pode aproveitar a presença dela porque o tempo que ela tem de trabalho mediúnico com a arte é mais do que às vezes a nossa idade, para vocês terem ideia. Então, eu sei que ela é um pouco difícil para interagir por causa da internet lá, mas vamos aproveitar bem a presença da nossa amiga Ieda. E sobre as referências, nós vamos subir na pastinha hoje após o estudo. Conforme vocês forem nos pedindo, nós vamos colocar dentro da pastinha do Encontro 2 todas essas referências, inclusive essa do catálogo. Eu consegui descobrir o livro e vamos colocar lá também esse livro lá, da sugestão de Kardec, para vocês terem em mãos. Agora, um detalhe: nem sempre nós vamos conseguir explicar os mecanismos espirituais, porque nós não temos nem instrumentos. Não adianta querer medir essa energia, que ela não é material, ela é semimaterial, ela vai para o campo do perispírito, então não tem instrumentos que conseguem medi-la. Então é muito arriscado a gente ficar querendo explicar com a ciência da Terra atual o que sai desse desenho, como que é essa energia. O que dá para medir são os efeitos. Quem tem contato
com esse tipo de trabalho, é mensurável os efeitos do antes e depois. Mas a gente pode haver tentativas de explicar o que é, mas sempre vamos incorrer em erros, porque nós vamos tentar explicar com a linguagem da ciência atual, que não consegue precisar tudo o que é matéria. A própria ciência desconhece muito ainda do que é a matéria, o que é energia escura, o que é matéria escura, e é o que ela reconhece que mais existe no universo, é esse algo que ela não sabe explicar. Então, ah, e tentar explicar com a ciência atual o que é essas energias não é um bom caminho, e nós sempre vamos ser talvez incorrer em armadilhas para nós mesmos, porque essa ciência material não consegue explicar isso ainda, porque não temos elementos. Mas os efeitos dela é possível. Mas é importante entendermos, sim, que efeitos magnéticos são esses e aonde que nos fala a doutrina espírita dessas possibilidades. Mais alguma perguntinha? Senão a gente prossegue. Acho que a Ieda voltou, né? Dona Ieda voltou, mas a Soma levantou a mãozinha. Então eu vou deixar a Soma falar e depois nós vamos pedir para a Ieda dar um alô para nós. Soma? Está fechado. Ah, não, eu não estou ouvindo ela. Não estamos te escutando, Soma. Não. Tá, ok. Estão me ouvindo agora? Agora Sim. sim. Agora é que eu estava com fone e aí dá um problema. A gente, na oficina, eu sou da oficina aqui do Rio, e aonde a gente conseguiu tentar traduzir de alguma maneira, vamos dizer assim, com a ciência da Terra, aquilo que a gente tem visto com a arte, é um pouco daquilo que a gente vê na terapêutica da arte-terapia. A gente sabe que é um cenário que a gente não pode ir para aquele cenário de terapia, porque não é uma terapia, mas quando a gente pensa que a arte é uma forma de expressão da alma, daquilo que a palavra não é capaz de expressar, e a gente, enquanto ser humano, está expressando de forma artística aquilo que a gente, enquanto ser humano, não consegue expressar de forma através de palavras. E aí é claro que eu não estou falando de poesia, porque a poesia também seria uma forma artística, né? A forma de palavras, vamos dizer assim, de uma conversa. Os espíritos estão fazendo da mesma forma. Então é como se fosse uma expressão da alma do espírito. Eu acho que essa é uma forma que a gente está conseguindo ter uma expressão melhor. Eu acho que é uma maneira que a gente mais está conseguindo traduzir o que a gente tem visto. A gente, na mediunidade da oficina, a gente tem estudado, esses últimos 2 meses, a gente estudou a Anísia da Silveira, que ela trabalhava a parte da saúde mental com a parte da arte-terapia, né? E ela teve um trabalho muito forte com o pessoal com os esquizofrênicos, que nem falavam, não falavam mesmo. Pessoas que não falavam nada e que se expressavam através da arte. Coisas lindas. Então, eu acho que assim é a vertente que a gente mais está conseguindo traduzir, pelo menos para a gente tem sido a maneira como a gente tem conseguido traduzir, vamos dizer assim, para a ciência da vida material, que é uma expressão da alma. Seria isso. Perfeito, Soama. Realmente, sem sombra de dúvida, em algum momento nós vamos falar aqui sobre a doutora Anise. A Cristiane vai citar ela hoje, porque o grupo dela trabalha com o nome dela. E quando a gente falou dos mecanismos dos fluidos, foi como que materialmente esses fluidos poderiam atingir ou serem medidos, que é o que as pessoas, para quererem comprovação, exigem de nós.
mas não estamos conseguindo medir esses fluidos. Então, os mecanismos ali, que são esses materiais ou semimateriais, a gente possivelmente não vai conseguir mensurar. Mas esse caminho que vai pelo lado da terapêutica da psicologia é o que a gente percebe hoje sendo a finalidade da espiritualidade em usar dessas ciências terapêuticas que a humanidade está descobrindo agora de forma bem recente, inclusive o trabalho da doutora Nise. Quem não conhece esse trabalho, tem um filme chamado Nise, O Coração da Loucura, que mostra todo o trabalho que ela fez para humanizar o tratamento com aqueles que eram considerados loucos no Hospital do Engenho, no Rio de Janeiro, e que ela acabou trabalhando a arte para tratar e humanizar essas pessoas, esse tratamento com essas pessoas que eram consideradas loucas. E, na época, ela foi batizada esse trabalho de terapia ocupacional, né, Suama? E esse trabalho foi evoluindo com o tempo, até a ciência moderna, hoje, entender que existe tratamentos com arte-terapia, e nós vamos percebendo que a arte-terapia tem sido utilizada pelos espíritos para trazerem aqueles que coordenam a reunião mediúnica no plano espiritual, para trazerem espíritos sofredores, para passarem por esse processo, principalmente em função do choque anímico e da necessidade do espírito estar tendo esse contato com essa modalidade de tratamento que é a mais adequada em relação às outras. Esse assunto, como dissemos, ele traz algumas polêmicas para vários espíritas, e o objetivo desse grupo é, inclusive, analisarmos sobre os vários aspectos, se as polêmicas são cabíveis, se a doutrina espírita, se cabe isso dentro da doutrina espírita, ou se é um olhar preconceituoso e justamente por não entender no total a mentalidade de Kardec em relação à abertura para as informações e as novidades que a própria espiritualidade nos traz. Então, eu vou passar aqui a palavra para a senhora Ieda, se ela ainda estiver aqui, e depois eu passo para o Arthur. Amiga Ieda, você consegue dar um oi para a gente aí? O pessoal te conhecer, aqueles que ainda não te conhecem. Acho que travou, né? Ou está ali. Eu tento colocá-la. Agora foi. Olá, amiga. Está nos escutando? É possível você falar? Seu microfone, eu acho que está fechado. Não sei se você consegue abri-lo. Ela Eu? abriu. Isso, agora estamos te escutando. Boa noite, que alegria tê-la conosco. Que bom, Verdade. tudo bem. Sim. Então, Tem muito alguma... obrigado aí pela sua presença, viu? E estamos falando aí para o pessoal do seu trabalho, dos livros e de toda a sua dedicação com essa atividade aí na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, aí no Rio Grande do Sul, mas também você já passou pela Comunhão Espírita lá em Brasília e vários outros lugares, né? E aí onde eu conheci, na realidade, a pintura, né, foi na Comunhão Espírita de Brasília. Depois, quando eu vim para Porto Alegre, eu conheci, né? E já estamos já quase prontas, né? Já escrevi o terceiro livro, que justamente, Maria, a gente traz casos que os espíritos eles pintam e também pelo médium faz a psicofonia. É bem interessante, quer dizer, está assim crescendo o trabalho, né? E eu acho isso também importante, né? Porque eles dão explicações, né? E também eu acho que eu não vou desencarnar logo, porque já tem um projeto do quarto livro ainda, né? Opa, que beleza! Viu, Essa é meu novidade, amigo? você não havia me contado sobre esse projeto novo, hein? Querem fazer alguma Que pergunta? coisa Estou boa. escutando bem aqui, estou visualizando, né? E que eu acho importante
é esse grupo de estudo, né? Porque junto nós vamos aprendendo, cada um vai trazendo uma faceta sobre esse trabalho, e realmente eu acho que está nascendo, né, esse trabalho, e é importante todos nós participarmos, né, com as nossas contribuições, as nossas vivências, as nossas experiências nesse campo, né, inclusive sobre as energias, o fluido, as cores também, o quanto desperta as entidades, né? Tem muita coisa para nós estudarmos, para nós averiguarmos bastante, né? Crescermos, né? Tudo isso depende da nossa dedicação, dos nossos encontros, né? Muito bom, Acho que amigo. era isso, Marins. Eu poderia, não tirando muito tempo do estudo do senhor, viu? Obrigada. Não me chame de senhor, hein, senhora Ieda, por favor. Muito obrigado, viu, amigo? Olha, Mas ele me chama de senhora. então, vamos fazer o seguinte. Eu vou passar a palavra para o Arthur. Eu ia fazer aquela introdução sobre a ciência espírita e também sobre a arte ali pelo menos nessa revista Espírito de 1858, mas o nosso tempo é tão curtinho para abordar tudo que a gente gostaria, e eu queria muito não tomar o tempo da Cristiane, e eu acho que é mais valioso a gente escutar a Cristiane hoje, o que ela vai relatar, e se for necessário, no próximo encontro, a gente prossegue com essa parte da fundamentação, porque ela vai trazer elementos muito ricos que vão nos tirar o sono. É, e eu acho que é importante ela trazer isso. Vamos passar aqui para o Arthur e depois a gente, se vocês concordarem, a gente já passa para a Cristiane. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Eu queria entender, Cláudio, o que vem a ser até onde vai a ideia de sistematização, né? Porque esse grupo aqui é bem heterogêneo, tem pessoas de várias partes do Brasil. E eu queria entender se, por exemplo, há possibilidade ou se tem isso em mente de trazer perguntas para os mentores de cada casa com as dúvidas em comum dos grupos, por exemplo, como é a questão de como a, os fluidos impregnam o trabalho e como isso repercute nos médiuns e em quem está recebendo aquela arte, se for o caso, ou outros tipos de pergunta, como, por exemplo, Leon Denis fez lá no livro Espiritismo e na arte, né, que ele faz pergunta lá pro Esteta, ele vem explicando muitas coisas, né? Nós vamos ter essa possibilidade no encontro também, partindo da sistematização que o próprio Kardec fez, né, com a ciência espírita, lá no Livro dos Espíritos. É só uma dúvida mesmo. E que dúvida, hein, Arthur? É a dúvida do ano. Olha, eu vou falar bem rapidamente o que ocorre. Esse grupo ele está embrionário, nós estamos aprendendo juntos, porque os saberes que nós vamos trazer aqui estão pautados a sua essência toda nas obras fundamentais. E a nossa ideia inicial com esse grupo era o quê? Juntos estudarmos e aprofundarmos e trazendo a compreensão desse todo e trazemos pensando alguns casos. Essa proposta sua de sistematização, eu consegui já, junto à diretoria da Abrart, criar um outro grupo que foi até mesmo antes desse grupo de estudo, eu já tinha colocado na pauta de uma reunião da Abrart para criarmos um grupo de pesquisa
sobre arte e mediunidade, para justamente pegar os grupos, vamos dizer assim, veteranos, que já estão trabalhando há muito tempo, convidar esses grupos e justamente consolidarmos esse corpo de, olha, o que o seu mentor disse aí, dentro de um questionário já padronizado para que todos pudessem responder quantos anos está trabalhando, quais são as orientações e etc. Só que antes de eu conseguir fazer esse grupo, que já estava até pré-aprovado, já desde o ano passado, para eu movimentá-lo, nós acabamos nos envolvendo com alguns outros projetos da Abrarte, e aí surgiu esse grupo de estudo, que eu preferi priorizar esse grupo de estudo, que acaba que tem algumas pessoas aqui que também estão trazendo informações importantes, que a gente vai verificar, talvez estejam até aptos para ir para esse grupo de pesquisa, que é nesse grupo de pesquisa que nós queremos tentar confrontar todas essas informações dentro daquela critério da universalidade do ensino dos espíritos e tentar trazer algo sistematizado. Então, já está pré-aprovado, isso, já consegui essa aprovação junto à diretoria da Abrarte, só que eu não consegui ainda fazer esse movimento, porque são muitas frentes que nós estamos atuando, mas ele já está lá, assim, reservado. E possivelmente, conforme a gente for identificando aqui pessoas e grupos que já estão trabalhando, nós vamos convidar para esse grupo de pesquisa e, paralelamente, a esse grupo de estudo. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta nesse momento, de imediato. Com certeza, com Sobre certeza. fazer Obrigado, Carlos. perguntas para os espíritos, aí vai depender dos espíritos. Se em algum momento vai começar a chegar na reunião mediúnica, daqueles que já trabalham, orientações dele, falam assim, olha, estamos abertos para vocês fazerem perguntas lá daquele grupo que vocês estão estudando. Aí eles que vão nos dizer se eles estão aptos, né, a querer também nos dar essa condição de interação, porque isso depende mais deles do que nós, mas com certeza nós queremos fazer muitas perguntas para eles. Vamos ver o que eles acham disso aí. Agora, eu acho que eles vão nos responder conforme nossa maturidade, porque nós estamos no segundo encontro. Vamos ver como que esse grupo vai andar, a nosso compromisso, a nossa seriedade com esse estudo, para que eles também validem o tempo deles para conosco. Então, acho que está um pouco cedo para a gente pedir alguma coisa para eles, porque nós precisamos provar para eles que nós estamos comprometidos para eles se envolverem, né? Porque eles têm muito o que fazer lá no atendimento espiritual. É uma frente nova que a gente abriria para eles, mas eu acho que a gente primeiro vai ter que provar que nós estamos compromissados antes de solicitar isso para eles, né? Então, eu acho que é por aí. Bom, nosso tempo está se esvaindo, mas eu queria muito, então, passar a palavra para a Cristiane. E o que eu tinha para dizer para vocês, eu prefiro que, se vocês me permitirem, a gente prossiga, que é esse lado da ciência, porque, inclusive, o que a Cristiane vai trazer vai dar uma luz do que nós precisamos nos organizar como ciência espírita. E aí a gente prossegue esse assunto no próximo encontro, a gente complementa, pode ser essa fundamentação? Vocês concordam? Então, Cristiane, passo a palavra para você, minha amiga. Agradecendo desde já a sua boa vontade em nos auxiliar. Boa noite a todos. É realmente uma alegria compartilhar, né? Eu vou procurar compartilhar aqui com vocês, né, uma proposta que a gente levou para a direção da nossa casa, só que eu confesso a vocês que ainda não usei o Zoom conforme não vou conseguir. Eu vou fazer o Podemos seguinte, trabalhar. Cláudio, você poderia abrir o documento que eu te mandei para a gente ir passando por ali, em alguns tópicos, e aí a gente abriria o link? Você Posso abriria sim. por aí? Você me mandou 2. Qual deles que você gostaria? Pode ser o PDF que tem a flor, Tá, só um minutinho. tem aquela flor vermelha. Bom, quando a gente retornou da pandemia, em uma das nossas reuniões de educação mediúnica, né? Cris, Sim,
Só fala o nome do seu grupo novamente e o local Ah, que vocês sim. estão, porque eu não sei se o pessoal guardou Então, quando eu falei de você. tá ok. Bom, a gente está no Centro Espírita Miguel, no Rio de Janeiro. Estamos no bairro a nossa casa espírita fica no bairro da Abolição, pertinho do hospital psiquiátrico onde a doutora Anísio da Silveira atuou, né? E quando a gente começou a formar um grupo para estudar mais especificamente a eclosão da arte mediúnica na nossa casa, a gente, além de buscar as referências tanto da, da Ieda Luier, que foi muito, muito importante para nós, viu, Doneda? E demais referências, a gente fez esse grupo de experimentação e pesquisa e colocou o nome da doutora Nise, né? Mas isso começou num dia, logo após a pandemia, quando uma criança veio e disse que queria desenhar. Então, foi muito interessante, porque uma das pessoas que estava na reunião mediúnica falou: Nossa, eu tenho um giz de cera na bolsa. Pegou o giz de cera e a gente deu para a criança para ver. Então, o que que acontecia? E aí, com a Maria Clara, que foi esse espírito que esteve conosco, né, em maio de 2022, quando a casa reabriu, a gente começou a acompanhar, né, o desenrolar das histórias que ela trazia e esse preparo para ela reencarnar. E com isso a gente começou a fotografar, a gravar, a registrar tudo que estava acontecendo, porque eu também estava assumindo o departamento mediúnico naquele momento. E eu falei, caramba, na minha vez vai ter desenho, por que está mudando tudo agora, né? Eu preciso ter argumentos para poder apresentar os números, apresentar o que está acontecendo, para que a partir disso as pessoas não achem que é uma pessoa que está assumindo um departamento e está mudando tudo. O que ela está fazendo, né? O fato é que foi uma eclosão de vários médiuns desenhando e ao longo desse processo a gente pediu que as pessoas fotografassem e catalogassem. Uma das nossas médiuns tem uma habilidade maior, né, para lidar com Excel, com planilha, essas coisas. E aí ela fez uma planilha inicial e ela começou a catalogar todos os desenhos. Só que com o aumento, com o volume de desenhos, a gente fez o quê? A gente montou um formulário do Google. E esse próprio formulário, não sei se o Cláudio pode abrir para mostrar para vocês. Tá, já achei aqui o documento, vou abrir. Só um minutinho. O formulário que a gente fez, eu vou mandar o link para você, Cláudio. Ele gera uma planilha. E a partir da geração dessa planilha, a gente consegue dimensionar diversas minúcias do que está acontecendo com o nosso grupo mediúnico. Aí, por exemplo, essa planilha tem um local para você inserir o documento, e quando você insere o documento, você já envia para esse arquivo. Então, os desenhos que a gente tem recebido são desenhos muito singelos em uma das reuniões específicas, que são desenhos de crianças. A gente já tem notícia e a gente tem recebido bastante instruções da espiritualidade. O desenho que a gente viu da florzinha em vermelho foi um desenho que eu ganhei de presente da Manuzinha, né? E ela falou assim, através da médium: Tia Cris, não é para guardar na gaveta. Então, eles nos pediram e de reiteradas formas que a gente pudesse, né, tratar isso com devido respeito e com a busca por tentar entender de fato, né, o que estava acontecendo na nossa casa. E a partir daí a gente percebeu duas coisas: que existe, né, como a Soama falou,
existe uma terapêutica espiritual envolvida na assistência espiritual dos espíritos que estão sendo ali atendidos. Existe uma terapêutica espiritual através da arte que vai auxiliar os médiuns também que participam disso, mas existe uma outra vertente que é citada no livro Pintura Mediúnica da Elisa, que é uma vertente de desenhos que servem para assistência aos encarnados. E como é que esses desenhos estão impregnados de fluidos curativos, assim como a própria água fluidificada. E é isso que a gente está procurando fazer de referência. Aí tem o link do Drive, que eu vou pedir para o Cláudio abrir para a gente. Eu vou só ter que mudar a janela aqui, mas Aham. já coloco e fala dessa evolução do número de desenhos que você tem na tabelinha ali também, que é muito interessante. Sim, a gente percebeu que tinham 3 médios que começaram a desenhar em 2022, né? E isso foi de maio a dezembro de 2022. A gente tinha uma média de 2 desenhos por reunião. Em 2023, a gente terminou 2023 com 15 médiuns desenhando. Em abril de 2024, nós tínhamos 18, e hoje eu acredito que esse número já esteja em mais de 20 médiuns desenhando, né, com uma produção de desenhos maior. A nossa casa tem por hábito fazer a educação mediúnica separada. Um dia serve para psicopictografia e para escrita, né, para psicografia, e outro dia seria o dia dedicado à psicofonia. Só que o que a gente tem percebido? Que isso não dá mais conta, né? Então, como eram estruturas rígidas de educação mediúnica, e a arte vem, como a Dona Ieda falou, com uma demanda do trabalho do esclarecedor, de incentivo e de diálogo, muitas vezes, o que a gente percebe? Que essa divisão já não está dando mais conta, já não está sendo efetiva para a nossa prática de educação mediúnica. E por isso a gente está trazendo também essa sistematização, e a gente tem uma reunião de corrente fraterna que está servindo para nós como, como é que eu vou dizer? Como plano piloto para a gente entender como é que as modalidades mediúnicas acontecem juntas. E dessa forma a gente percebe que o espírito vem, o espírito desenha, e o espírito desabafa ao mesmo tempo, ou ele é incentivado a conversar a respeito do que está sentindo. E aí a gente passou de ter um arquivo feito por uma pessoa só, porque por uma mudança, onde cada um desses Excel que vocês estão vendo é criado a partir do próprio formulário, com a catalogação dos desenhos de cada um dos médiuns. Isso vai gerando uma planilha por médium para que a gente possa acompanhar, né? A maior parte dessas planilhas inicialmente foi feita pela Fernanda Lima, que está aqui com a gente, né, que é uma mulher dos números, e aí a gente foi fazendo a digitalização, né? Alguns desenhos vêm com mensagens e com as explicações do médium a respeito do que ele sentiu. Se identificou, se não se identificou. A verdade é que quando a gente fala, né, dessa eclosão mediúnica e dessas modificações nas tarefas em casas muito rígidas, contra fatos não há argumentos. E quanto a números de desenhos, quando a gente cataloga, quando a gente demonstra dessa forma,
né? É um fato que não há como a gente fugir. Dalvani, que também está aqui. Você quer comentar alguns desses desenhos rapidinho para mostrar para o Eu pessoal? gostaria de comentar um específico Uhum. Qual que é? que ele deve estar no... Eu vou te mandar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vou colocar no grupo, porque ele veio com uma mensagem. Então, eu vou colocar no grupo do WhatsApp e vou ler a mensagem para vocês. Ou melhor, eu vou ler a mensagem para vocês e depois eu mando o desenho para vocês verem, porque o desenho é muito simples. O que temos assim de mais importante é a instrução espiritual, porque as instruções espirituais têm chegado junto. Você vai ler para nós? Vou ler, sim, só estou abrindo aqui. Ah, perfeito, tá. Que eu estou abrindo o WhatsApp aqui também para pegar qualquer coisa que for necessário. Foi um tratamento longo, muito longo. Há tempo ele não falava e seus traços humanos há muito houveram se perdido na angústia e na dor de não sentir, de não fluir em amor. Sem as amarguras, já não sabia mais caminhar, porque as culpas houveram corroído tudo o de mais humano, até perder o senso. Pobre menino rico, de tanto se fartar de instintos, recrudesceu seus sentimentos, perdeu-se em suas tendências, virou outra coisa, porque não havia mais a sensibilidade permeando seu olhar, seu sentir, seu pensar. Foi aos poucos que voltou das câmaras de retificação. Sentiu cheiros que lhe lembraram algo. Era a canela dos bolinhos de chuva de quando era criança. Uma lembrança que aguçou-lhe olfato e paladar. Então pôde sair, ver algo do sol, as nuvens, contemplou as flores e em sua contemplação chorou. Lembrou-se das preces que a avó fazia. Lembrou de ser amado e assim ouviu ao longe aquela melodia doce que soava tão terna ao seu coração. Paradoxo interessante que a canção de ninar lhe despertasse a audição. Mas ainda não tinha recuperado-se por inteiro. Foi aos poucos que o sol aqueceu-lhe a pele e as texturas lhe trouxeram mais compreensão do que vivera. Ainda assim faltava algo. Não conseguia sentir o orvalho ao pisar na grama verdinha. E ele almejava tanto sentir o orvalho. Desenhou pés. Por semanas os desenhou. Repetidas vezes os via e os imaginava em detalhes. Seus dedos, sua sola, a grama molhada, a explosão de sensações ao ver e materializar esses pezinhos que sonhou e desejou tanto. Muito sofreu o menino João, mas foi aos poucos que a arte quebrou a dura couraça da animalização para trazer de volta a sensibilidade, materializando-se a si e reconstruindo-se gente. João é gente. Vida é gentileza de olhar para si com carinho e com brandura, recomeçar a jornada. Agora João caminha descalço. Gosta do orvalho gelado sob os pés, ama a possibilidade de caminhar, de ser, de escolher, de chegar e de partir. João é gente. João errou, sim, mas aprendeu que para aprender precisa continuar caminhando adiante. João é gente, sim. João desenha e planeja, materializa seus sonhos e ideais, reconstrói a vida, porque a vida, meus queridos, é uma linda oportunidade de reequilíbrio do ser. João é gente. A gente por debaixo da loucura, a gente escondida nas celas, nos manicômios, a gente na rua sem pouso,
A gente que se esqueceu como é ser gente. É por isso que a arte importa. É por isso que a arte existe, para resgatar cada João, para nos lembrar quem somos, para revivecer o que de mais humano há em nós, para nos encorajar a ser, apesar dos padrões, a viver, apesar do medo, a sorrir, apesar da dor. A arte cura, transborda e revivece em nós a possibilidade de sermos mais humanos na congruência de nossos sentimentos. Não se aprisionem, meus amados, sejam livres e leves, felizes em suas potências e vontades de viver em plenitude. Sejam o bem e a arte em cada amanhecer. Uma trabalhadora feliz, Nise. Então, ela vem explicando e contextualizando todo o trabalho que foi feito com o João, né? E o João teve uma encarnação onde ele foi muito violento, onde ele era um adicto. Teve uma outra reencarnação, onde ele desencarnou vítima de maus tratos, mas ele também era um menino autista, era um jovem, e João ficou conosco em torno de 4 meses, vindo e trazendo alguns desenhos. E há 15 dias, mais ou menos, o João se despediu de nós porque estava indo reencarnar. No início, o João não falava e, aos poucos, ele foi conseguindo não só verbalizar o que sentia depois dos desenhos, mas também aceitar a presença masculina, que para ele era um gatilho muito grande, porque ele tinha sofrido bastante violência da figura paterna, e isso fazia com que ele tivesse medo, né? Então, não só o desenho, mas o desenho, a assistência espiritual e a conversa aliados parecem nos ser algo que não vai dar mais para a gente desvincular na nossa experiência de vivência no Centro Espírita Miguel. Eu vou mandar para vocês o desenho. Cristiane, caiu um cisco no meu olho aqui, viu? Acho que de todos nós. Lindo Isso. relato. Muito obrigado. E tem E como compartilhar? Pode compartilhar também esse texto, Cris? Olha, Rose e Carla, eu vou pedir autorização para a diretoria da nossa casa, que a gente tem uma política de não compartilhar as mensagens Orientações. sem autorização deles. Mas eu vou Ok. pedir autorização e coloco no grupo, Tá tá? bom. Tá, obrigada. Cristiane, muito obrigado. Isso foi só a ponta do iceberg, né? Do que acontece aí na casa de vocês. Tenho certeza que muitos outros companheiros também têm muito a trazer, a relatar, compartilhar para o nosso aprendizado. E, conforme dissemos, a gente gostaria de tentar fazer uma espécie de inscrição por relato para que cada um pudesse vir e ter esse momento de explanação e a gente pudesse aproveitar ao máximo, em vez de ficar apenas em cada um falando um pouquinho só, né? A Soma havia levantado a mão, eu sei que nosso tempo já até extrapolou, mas, Soma, você gostaria de fazer alguma pergunta ou Na alguma verdade, é colocação? uma pergunta que eu acho que talvez vá ajudar outras pessoas. Eu queria saber se a Fernanda, essa maga das planilhas, ela poderia nos compartilhar essa maravilha, porque lá na oficina a gente está vivendo uma, um sertão para conseguir catalogar as nossas coisas, e eu achei tão lindo. Você poderia nos compartilhar esse seu formulário mágico para a gente poder catalogar nossos trabalhos? Eu saberia fazer, se você conseguir passar para a gente assim, eu saberia uma base, eu saberia fazer uma modificação em cima. Mas Fernanda, eu com achei você. linda a sua planilha, era isso que eu queria, porque a minha pergunta para você, Cláudio, para todo mundo hoje aqui, eu até tinha notado isso, era assim: como é que a gente vai catalogar todas essas milhões de informações que a gente tem?
Eu estou com essa dúvida aqui. E quando eu vi essa sua planilha, Fernanda, eu estou apaixonada. Ai, Sô. Compartilha ela com a gente, por favor. Acho que a gente pode, né, Cris, compartilhar esse modelinho. O A modelo gente, é um eu vou. formulário que vira aquela planilha, né? Isso, isso. Eu vou mandar um modelinho e assim, né? Só pegando o gancho que a Cris falou, como teve o caso do João, que a gente foi acompanhando, a gente coloca uma abinha caso tenha algum irmão que a gente vá acompanhando, né? Sempre para poder ter um diário daquele irmãozinho. Então, eu vou compartilhar com vocês o modelo, sim, claro. Olha, antes de passar a palavra para a Sílvia e depois a gente ir para os nossos encaminhamentos finais, eu gostaria de pedir depois para os nossos amigos da coordenação e que também fazem parte do suporte espiritual da Abrarte, né? Estamos aqui hoje com a Alani, que está ali com o nome de Marcelo, que é do esposo dela. Eu não estou conseguindo ver aqui pela minha tela se tem mais alguém da equipe espiritual aí, mas depois eu Tem gostaria a de... Valesca, está aqui, Ah, e Valesca, a desculpa que eu não estou Rosário vendo todo mundo aqui. a Rosário do Piauí também. Mais uma vez agradecendo a vocês por todo o suporte espiritual. Enquanto nós estamos aqui conversando, batendo prosa, elas estão ali nesse atendimento espiritual também. E daqui a pouco vocês tragam para a gente, por favor, também as impressões de vocês de hoje. Fernanda e Soama, mais cedo, ao conversar com a Cristiane, e eu elogiar também as planilhas, porque é um trabalho realmente excepcional, eu falei que, olha, essa planilha as pessoas vão querer. E se prepare porque elas vão pedir. E aí, e isso é importante para nós. Então, eu falei com ela o seguinte, que eu iria propor, que eu sabia que isso ia acontecer, não só compartilhar a planilha, que isso é uma transferência de know-how que vocês têm que negociar internamente com a diretoria de vocês, né? Mas o propósito do grupo é justamente essa ajuda mútua. Eu queria dizer que a USE Regional de São Paulo, o Departamento da Mediunidade que está aqui presente, eles têm um trabalho muito bom também, que é de registro de reuniões mediúnicas, que eles têm feito esse trabalho já há algum tempo. E eu acho que valeria a pena a gente tentar fazer um encontro à parte para aprendermos a registrar nossas reuniões mediúnicas, as melhores práticas. Porque não precisa mais, hoje, com as ferramentas que nós temos, de ficar gravando com o celular e ficar transcrevendo manualmente. Tem ferramentas que já fazem essa transcrição automática. E também tem as melhores práticas, como fazer isso. Eu acho que podia juntar esforços da USE Regional. Eu estou dando palpite aqui, viu, gente? Junto com esse trabalho maravilhoso aí de vocês, né, que a Fernanda criou, e trazer vocês dois fazendo, aí a gente combina aqui com o grupo um dia, mas à parte, porque eu acho que mereceria esse aprendizado. Por quê? Eu não tive tempo de falar hoje, graças a Deus, vocês não tive que falar muito na orelha de vocês, mas vou jogar isso para o próximo encontro. Nesse momento, nós estamos vivenciando um momento que nós temos que saber aproveitar da espiritualidade e compilar isso em dados, porque nós estamos nesse momento com todas as condições de auxiliar nesse propósito de ciência espírita com essas informações que estão chegando e que a espiritualidade necessita da nossa organização para isso. Então, depois a gente combina lá no grupo de WhatsApp sobre esse dia e horário, se dá certo, se vocês vão querer, que eu acho que vai ser interessante. E, Sílvia, por favor, e depois a gente passa a palavra para a Alane para a gente encerrar. Combinado. O meu era você, vou até baixar a mão, porque a minha proposta era exatamente o que você já adiantou, da gente ter um encontro específico para que ela possa compartilhar esse conhecimento, né? Porque trabalhar com Excel, trabalhar com forms não é do conhecimento da grande maioria, né? E isso vai ajudar bastante. Então, se puder trazer essa ajuda, a gente faz realmente um encontro específico para isso, que eu acho que vale muito a pena, né? E aí ajuda as várias casas que estão aqui participando. Muito obrigada, Fernanda. Era isso que eu falei, eu fiquei pronto, né? E exatamente a ideia que você trouxe era o que eu ia trazer.
Fechou, então. Ficou Perfeito. maravilhoso, uma planilha de controle maravilhosa, que a gente pode depois adaptar para os outros trabalhos da casa, né? Então, obrigada, viu? Foi muito bom mesmo. E olha, que depoimento, Cris. A gente ficou aqui maravilhada com o depoimento. Eu tô aqui controlando tudo, eu não vejo a hora de ver o desenho, gente. Não vejo a hora de ver o desenho. Obrigada, brigadão Olha, mesmo. eu sei que muitas pessoas estão com vontade de fazer perguntas, mas a gente quer respeitar o horário que nós prometemos para vocês. Então, Hum. eu já estou pronto para passar a palavra para a Alane, mas pergunto a vocês, se vocês querem estender mais 5 minutinhos para alguém tentar fazer alguma pergunta ou colocação, ou se a gente encerra por aqui, porque é vocês que definem isso aqui em conjunto. O que vocês É gostariam? Abrir para mais um espacinho de perguntas e respostas ou vamos para o encerramento com a Alane? Olha, eu sugiro que a gente já parta para o encerramento, porque se a gente não vai ficar só em 5 minutinhos, eu acho que a gente está É verdade. a gente É não fica, verdade. E a gente né? pode prosseguir, então, já que nós vamos falar de ciência espírita, prosseguir a parte de fundamentação, a gente complementa mais alguma coisa na semana, no próximo encontro, né? Exato, acho que Eu fica acho melhor. que também, se tiver algumas perguntas muito urgentes, curiosidade e tal, pode fazer para a Cristiane, lá pelo grupo ou particular, e ela, Verdade. no próximo encontro, ela já vem trazendo as respostas, né? Muito bom. Excelente. Vamos usar bastante o grupo. Então, nossa gratidão a vocês e vou passar a palavra aqui para a Lani e para a Valesca, né, para elas nos informarem aí as percepções de hoje e deixarem algum recadinho para nós. Olá, boa noite. Vou falar, Valesca, um pouquinho antes de você. Eu sei que você tem as informações também para a gente. Meus amigos, é um prazer, né? Tá chegando. É, eu estou assim muito emocionada porque tocaram numa pessoa que eu acho que é um espírito que a gente deve ter uma gratidão muito grande, que é Nise, né? E durante os relatos, quando falou o Cláudio falou durante a fala dele que a nossa amiga ia falar no nome dela, eu imediatamente já senti algumas aproximações espirituais, né? E me lembrei da única vez que eu recebi Nise na mesa mediúnica. Foi inesquecível. É de uma energia, eu não tenho como descrever. Eu me senti, acho que a mulher mais poderosa do universo. A força feminina dela é muito grande. E então, assim, foi um momento assim que eu me ampliei, né? A minha alma, porque era uma energia muito, muito forte, um espírito de muita sabedoria, de muita determinação. Eu vou fazer alguns links rápidos para a gente não extrapolar. Quando ela apareceu, ela trouxe algumas mandalas, né? Que é o trabalho base dela, da pintura. E eu, quando estava na época que eu atuava enquanto terapeuta transpessoal, eu utilizava muito mandalas, o que me ajuda hoje, dentro da técnica das leituras da mandala, a fazer as leituras das pinturas mediúnicas. É o que é a minha base, né, de técnica enquanto leitura. E não foi à toa que a gente trouxe o nome da Anise, né? Durante o nosso estudo, ficou muito claro que ela é uma das coordenadoras do nosso estudo. Eu estou muito emocionada em dizer isso a vocês. Não só porque eu queria que a Rosália estivesse aqui, porque eu passei o fórum tentando entender que era a terceira pessoa que coordenava o fórum. Eu dizia, Rosália é uma mulher. E eu não sei quem é. Eram dois homens, um era Bezerra de Menezes, que a gente estava numa clínica de saúde, em pleno Rio de Janeiro, um espírito muito ligado a esses aspectos, e Leopoldo Machado, né? E hoje eu entendo que o terceiro espírito que eu dizia é uma mulher, só que eu estava no processo, no meio do fórum, vocês sabem, meu avô faleceu, então foi um processo meio tumultuado. E eu não consegui captar. E agora, a gente, né, nesse momento aqui, que é um espaço grandioso, um passo, a gente não tem nem dimensão do que a gente está fazendo aqui. A gente está começando a perceber, né, que vem muita coisa boa aí pela frente. A Anise muito presente, muito, né? E quando, só para vocês terem ideia, ela trabalha até hoje, foi uma coisa que ela deixou muito claro na época que eu fiz eu tive esse contato, que ela trabalha até hoje com as mandalas, reequilibrando alguns espíritos que chegam, né, ainda com um campo mental, principalmente aqueles que tiveram deficiências, TEA, algum tipo, né, de alteração na saúde mental,
que não consegue se reequilibrar, ela faz todo um trabalho de mandala para que eles comecem a ser atendidos, que eles não têm nem condição de ser, muitas vezes. Então, é um trabalho muito forte, muito mais amplo do que a gente imagina. E eu acho que é uma honra a gente saber que ela está aqui, né, nessa equipe, né, coordenando, nos inspirando também junto. Existe uma equipe que coordena, a gente acho que nos passos a gente vai descobrindo, né, as inspirações, existem vários médios aqui nesse grupo, e eu fiquei muito feliz. Então, eu acho que a gente deve ter um dever de casa, né, Cláudio? Já fica a minha sugestão da gente ter um estudo sobre Nise, eu acho que era importante a gente pensar lá na frente, quando passar essa parte das obras básicas, mas seria muito bom dever de casa a gente assistir o filme. Quem já assistiu, como eu, a gente assistir novamente, né? E quem não assistiu, vale a pena demais, porque é um espírito que veio realmente para quebrar muitas barreiras e ampliar, né, o tratamento através da arte terapia. E é o nosso caminho aqui, a busca da arte terapia nesse campo, né, mediúnico. Então, minhas colocações de hoje são essas. Vou fechar aqui a boquinha para que Valesca também faça algumas colocações, viu? Um abraço para todos. Gratidão, minha amiga. Na verdade, eu não ia complementar nada, não. Eu acho que a Lani foi bem pontuada, ela conseguiu visualizar uma dimensão e que aos pouquinhos mesmo. O primeiro encontro eu não pude estar presente, mas eu fiz questão de assistir depois, que eu tive um compromisso, e eu já senti toda uma energia diferente sem estar presente, né? E aí vim devagarzinho tentando ver se eu conseguia desenrolar, porque para nós também não é muito fácil essa dimensão toda que é aberta, né? Mas o que eu posso garantir para vocês que tem uma plateia imensa. Eu me emocionei várias vezes e tem uma plateia assim imensa, até mesmo de vários amigos de vocês, que eles tentam me mandar recado, eu falo, calma, eu tenho que prestar atenção, porque senão eu já fico sem entender onde eu estou. Então, que a gente possa envolver todos, né? Todos nessa emoção, nessa energia de amor e de grande aprendizado. É só isso. Agora eu quero saber, depois disso tudo, quem vai fazer a prece de encerramento. Quem está em condições? Eu sugiro Cristiane. Pode ser. Acho que é justo. Você faz para nós, É, Cristiane? claro, né? Algo que a gente diga não nunca, né? É sempre uma alegria. É sempre uma alegria, Senhor, estarmos envolvidos por essa ambiência espiritual tão cara para o nosso coração, por esses fluidos tão amorosos e por essa espiritualidade que nos instrui com tanta veemência. Auxilia-nos, Senhor, a nos congregarmos cada vez mais como intermediários da Tua presença em cada coração que cruzarmos. Auxilia-nos a compreender os desígnios desse trabalho que se descortina pouco a pouco e que possamos, juntos, construir tudo aquilo que viemos destinados a construir. Fica conosco, Mestre querido, agora e sempre, e junto essa falange de trabalhadores, essa falange de Maria que nos guarda sempre, nós te pedimos que possamos compreender, sentir, intuir e transformar o mundo com coragem e com alegria, como a nossa querida Nise, sendo livres na expressão dos nossos sentimentos e do nosso bem-querer. Graças a Deus.